A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos, tudo bem? Você que está assistindo a esse vídeo, eu peço para você, antes que aqui, dê o seu like e também compartilhe e se inscreva em nosso canal, tá bom? Que vai ser bênção para esse trabalho. Deus abençoe. Que bênção, né, irmãos? Eu tava falando para as irmãs, para a irmã, e como eu já falei também para algumas outras pessoas. Eu, pessoalmente, eu me sinto assim tão irrelevante, tão incompleto na obra do Senhor, e de vez em quando aparecem umas situações assim como essa, né? Aparecem situações como essa assim, e eu começo a dizer para mim que eu não sou tão inútil assim, ainda sou inútil, mas que eu não sou tão inútil assim, né? E que nós devemos ter o mesmo sentimento, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, para fazer menção da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, até o versículo 11. Não vou passar do horário, em nome de Jesus. Glória a Deus. A partir do primeiro versículo, coloca pra gente aí, por favor, pessoal da mídia aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 1 ao 15, ao 11, desculpa, do 1 ao 11. Vou fazer uma leitura responsiva, tá, irmãos? Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, ao qual também recebeste, e no qual perseverais. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E foi sepultado, e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Todos juntos. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Podem sentar, irmãos. Estava procurando aqui um título para essa mensagem aqui, mas todos os títulos que veio à minha mente eram títulos muito fortes e muito assim agressivos, né? Até para ser pregado num domingo e não no culto de quinta-feira, no culto de ensinamento. Então, vendo aqui o tema, né, o tema aqui que nem todos concordam, nem todas as Bíblias concordam com o mesmo tema, o tema da minha diz Testemunhas de Cristo ressuscitado. Então, o tema, as testemunhas de Cristo, seria um tema bem ameno, né, para um dia chamado de hoje. Mas que com certeza, irmãos, não vai ser deixado de ser falada nenhuma das verdades que nós precisamos ouvir. Ainda que muitas das vezes nós perguntamos a todas as pessoas das suas consciências, como nós estamos na nossa consciência, né? Se Cristo voltar hoje, se nós vamos para o céu, se a nossa comunhão com Deus está em uma comunhão íntegra. Então, se nós fizermos perguntas como esta, todos nós estaremos levantando as nossas mãos e afirmando, né? Fazendo uma confirmação. É verdade ou não é? Não é? Ninguém vai dizer aqui, não, que eu não estou pronto para ir para o céu. Tomara que Jesus demore mais um pouco para que eu me prepare. Ninguém vai dizer aqui, não tenho comunhão com Deus. Deus para mim ainda é um estranho. Não, todos nós vamos inferir que estamos prontos, que estamos preparados e tudo mais. Mas, na verdade, o testemunho
das nossas vidas é o que diz se nós somos ou se nós não somos, se nós temos ou que nós não temos. Esse mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz que assim que se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas, as coisas passadas, elas já ficaram para trás, e agora nós somos novos em Cristo Jesus, nascemos de novo. E são esses pareceres que a Escritura Sagrada, ela nos afirmam, que nos dá, irmãos amados, a comparação se nós somos realmente de Cristo, se nós somos as suas testemunhas, se nós estamos preparados ou se nós estamos em comunhão com Ele ou não. Não é simplesmente aquilo que nós achamos que somos ou aquilo que nós confessamos e dizemos que somos. Não. Isso tem muito pouco valor diante das outras pessoas. Algumas pessoas, baseado, claro, dentro das Escrituras Sagradas, afirma que quem se julga a si mesmo somos nós. Nós nos julgamos a nós mesmos e nós devemos comparar. Mas a maioria das vezes que nós vemos as Escrituras Sagradas para confirmar se nós somos testemunhos de Cristo, é necessário que, primeiramente, nós também somos testemunhas. Ou as outras pessoas devem dar testemunhos da gente. Como que eu vou me avalizar como sendo uma pessoa pronta, preparada para a vinda de Cristo, se as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que convivem comigo, não dão o mesmo testemunho disso? Será que alguém está vendo alguma coisa em mim que eu não consegui ver ainda na minha vida? Será que o processo da minha caminhada com Cristo, ela está sendo igual àquela que Jesus ele propôs das suas santas escrituras e que todos os seus apóstolos eles confirmaram inteiramente? A nossa vida, ela está escondida em Cristo Jesus. Nós andamos debaixo da rege, do regimento, das leis de Cristo. Quem pode dar esse testemunho? Os meus passos, para mim, ele pode parecer satisfatório, pode parecer bom, mas alguém está pertinho de mim me julgando. Quando nós falamos assim em julgamento, vem logo à nossa mente, vem logo à nossa cabeça, que nós não devemos julgar uns aos outros. Mas o julgamento de Deus e o julgamento do homem é outro. O julgamento de Deus é um julgamento definitivo. Depois do julgamento de Deus não vai ter outro. Mas o julgamento do homem é que nos faz comparar a nossa vida. Se alguém não disser para mim, olha, você está procedendo mal, a sua conduta não está sendo boa, isso que você fez não foi correto, isso é julgamento. Ou seja, isso coloca diante de nós uma comparação. O julgamento, irmãos, que a não ser a condenação, o bater do martelo, é exatamente a comparação que é feita do certo e do errado. Comparar o certo do errado é um julgamento. E nós precisamos desse julgamento para que nós não pautemos a nossa vida exatamente só naquilo que nós pensamos que seja certo ou seja errado, sem que outras pessoas dão testemunhos disso. Então, andar debaixo do regimento de Cristo, irmãos, nos faz rejeitarmos muitas coisas em que nós naturalmente, a nossa natureza humana nos leva a fazer. É claro que nós temos vontades, é claro que nós temos desejos. O nosso pastor aqui na leitura devocional, ele fez uma pergunta e obviamente me deixou à vontade para me responder que não, eu não amo esta vida. Eu não amo esta vida. Eu tenho uma resposta dentro das Escrituras que nos afirma isso. Ou seja, até mesmo a caminhada, o proceder, né, de um crente, ou seja, de um peregrino aqui nessa terra, irmãos, não deixa a gente se apegar às coisas delas. Nós temos um hino das Escrituras Sagradas, que eu não me recordo o número agora, que ela diz que os pássaros,
nos encantam, não é? E no 36 diz que os pássaros nos encantam, os lírios nos encantam, ou seja, toda a beleza que Deus ela criou, ela pode servir para nos distrair do nosso alvo, do nosso objetivo concluso, que é, irmão, ser um peregrino aqui na terra e não nos apegar em nada disso. É claro que o prazer de viver, algo que deve ser muito comum, deve ser muito natural em alguém que deve agradecer a Deus por todos os seus benefícios, por todas as coisas aqui dessa terra. Mas quando eu me coloco na posição de, desculpe, até mesmo frustrar alguns pensamentos. Não é que se eu tivesse a oportunidade de colocar uma forca ali e me lançar sobre ela, e me enforcar ou me jogar de um viaduto, eu faria. Não é isto. Mas a condição, ou seja, o esforço de procurar fazer mais para ser fiel ao Senhor, procurar fazer mais para colocar na condição de servir a Deus, vai me afastando de poder admirar os pássaros e me deter nisso, de me admirar na natureza e me deter nisso. Tudo isso, para aquele que busca o Senhor, deve ser uma coisa muito passageira, muito rápida. Deve ser uma coisa muito rápida mesmo. Quando nós detemos o nosso tempo na meditação da palavra de Deus, quando os nossos joelhos eles começam a se calejar, buscando uma afinidade maior com Deus, o nosso tempo, irmãos, ele se vai passando. E nós não conseguimos nos apegar às coisas que podem nos distrair aqui dentro dessa terra, aqui nesse mundo. Então a nossa vida, ela passa a ser uma vida de testemunho das coisas de Cristo. A oportunidade que nós temos de declarar a obra gloriosa que o Senhor lhe preparou para que pudesse, irmãos, nos resgatar, nos tirar desse mundo mal e nos transportar para um reino novo, um reino de luz, um reino, irmão, brilhante. Esse testemunho, irmãos amados, ele nos faz, irmãos, nos esquecer de todas as coisas que nos prendem aqui nessa terra. Eu sei que a maioria de nós não chegamos ainda a esse estágio de pensar e de meditar desta forma. Mas quando nós começamos a trazer um despertamento de que a vida futura que nos aguarda é uma vida que ela exige aqui nesse mundo, aqui nessa terra, na vida presente que nós estamos, um sacrifício de rejeição a tudo que se aproxima de nós para nos desviar do que Deus ele reservou para nós, irmãos. Eu sei que é difícil de nós entendermos. É difícil de nós entendermos. Nós queremos passar um final de semana na praia, desfrutando da natureza de Deus. Nós queremos subir as montanhas para sentir o frescor da natureza que sobe, que Deus preparou. Tudo isso são coisas muito naturais para nós. Não é que nós não devemos fazer, mas nós nos determos em fazer isso, nos distancia do foco do alvo, que é, irmãos, de sermos peregrinos nessa terra, caminhando para o céu. É isso. Então nós sermos testemunhas de Cristo, não é simplesmente nós dizermos, Jesus salva. Não é simplesmente isso. Não é simplesmente nós deixarmos de beber, de fumar, de mentir ou de prostituir, adulterar. Não é simplesmente nós estarmos no templo da casa do Senhor todos os domingos, vindo para servir e adorar a Deus. Nós apresentarmos uma vida de mudança, uma vida de transformação.
Uma vida de que as pessoas elas possam testemunhar de nós e dizer bem assim: este homem, esta mulher é diferente. Quando nós não nos ajuntamos em rodinhas para saber as novidades. Quando nós não perdemos tempo com coisas supérfluas, com coisas que não vai fazer com que a nossa vida espiritual seja edificada, que pelo contrário, ela faz com que a nossa vida espiritual se afasta mais ainda dos caminhos do Senhor, da peregrinação, do caminho para onde nós estamos seguindo, que é para o céu. Não há, irmãos, dureza nessas palavras, há verdades nelas. Verdades que muitas vezes nós nos acostumamos com a vida que nós levamos aqui na terra e achamos que nós podemos viver uma vida comum como todas as pessoas. Elas vivem simplesmente, a única diferença é que nós levamos o nome de Cristo. Só isso, a única diferença é que nós levamos o nome de Cristo. Mas o nosso linguajar é o mesmo, o nosso proceder, o nosso trato é o mesmo das pessoas que não têm compromisso nenhum de cumprir a sua palavra. As nossas palavras, elas são palavras como de qualquer uma outra pessoa que não tem compromisso nenhum de ética ou de cristandade. Qual a diferença que existe em nós para nós sermos testemunho de Cristo? Para representarmos um Deus que humanizou-se, encarnou-se para dar o exemplo de que se pode ser, que pode ser feito, que pode ser conduzido assim. No sermão de hoje eu quero deixar isso muito bem claro para todos nós, ainda que essas verdades venham de maneira mais amena, de que nós não inferimos, não colocamos dentro dela inferno, fogo do inferno, condenação, não colocamos nada disso dentro dela, e nem apontamos o dedo para ninguém, mas simplesmente uma reflexão para que nós possamos pensar qual é a vida espiritual que nós levamos, se verdadeiramente nós somos testemunhas de Cristo, ou simplesmente somos declarantes que nós servimos a Deus e que Jesus nos salvou. Nós somos apenas declarantes? Apenas declaramos isso? Ou nós testificamos isso com a nossa vida? Tudo mais que é em nós é diferente daquilo que os outros que não servem ao Senhor, eles fazem. Se não é, precisa ser. Se não tem ainda essa mudança, precisa ver. O nosso tempo, ele tem que ser mais detido na obra do Senhor do que nas nossas próprias coisas. Enquanto nós estamos trabalhando no nosso trabalho, o nosso pensamento tem que estar lá no céu. O nosso pensamento está na obra gloriosa que o Senhor reservou para nós. Enquanto estamos estudando, o nosso pensamento está voltado para Cristo. Quando nós dizemos o nosso tempo deve ser mais de Deus, não quer dizer que a nossa presença tem que ser mais na igreja. Não quer dizer que a nossa presença tem que ser mais aqui dentro do templo do santuário. Mas que a nossa mente e os nossos corações tem que estar voltado para Deus, tem que estar voltado para Cristo. Nós entendermos isso, irmãos, exige de nós o sacrifício. E a grande questão é, estamos dispostos a fazer esse sacrifício? Amar menos este mundo e as suas coisas do que o sacrifício de servir a Deus e dedicar a sua vida a ela? Às vezes eu me admiro de mim mesmo, de ficar 1h30, 2 horas de frente a uma parede de entretenimento, enquanto nós poderíamos estar pensando, orando, buscando outra coisa do Senhor. Mas eu preciso ter essas 2 horas de entretenimento para estar sentado no sofá com a minha família, com meus filhos e tudo mais, conversar de outras coisas que sejam as necessidades naturais nossas. Mas será que depois disso vai ter compensação? Tem compensação depois disso? Ou simplesmente eu fico pensando no entretenimento que eu posso ter depois? Será que o meu esforço é para comer o melhor alimento, a melhor comida que ela existe? Ou eu posso me adequar com as coisas simples e contribuir mais para que o reino de Deus ele cresça? Então está aí algumas poucas reflexões que nós deixamos para nós, igreja,
E nós não queremos aqui desvirtuar você para deixar de viver a sua vida. Viva a sua vida, mas viva uma vida que testifique mais de Deus e menos do mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você que acabou de assistir esse vídeo, não se esqueça, inscreva em nosso canal e ative o sininho para que possa receber mais conteúdo como esse, ok? Obrigado.